Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda a essa nova série de reflexões sobre vida cristã e espiritualidade. No vídeo anterior, iniciei uma conversa com você sobre as marcas da espiritualidade e apontei duas tendências comuns no meio cristão para dizer se uma pessoa é espiritual ou não. Durante a minha fala, deixei claro que essas respostas, apesar de aparentemente serem bem fundamentadas, não servem para descrever um verdadeiro cristão espiritual. Se você não assistiu ao vídeo anterior, assista o quanto antes para entender com maior clareza esse assunto. O link aparece logo abaixo na descrição. No vídeo de hoje, vou tratar sobre o significado de espiritualidade no contexto secular. Esse esclarecimento é importante para evitar erros que se tornam cada vez mais comuns entre os cristãos, como a crença de que há um poder criador imanente em você que precisa ser desenvolvido através do pensamento positivo e de palavra de ordem. Como a crença de que há um poder criador imanente em você que precisa ser desenvolvido através do pensamento positivo e de palavras de ordem. A partir dessa perspectiva equivocada, a Bíblia Sagrada passa a ser substituída por livros que promovem autoajuda, autoestima, autoconhecimento e autoconfiança. Me acompanhe até o final deste vídeo para entender melhor esse assunto. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente em nosso canal. Para início de conversa, eu gostaria de perguntar a você: o que significa espiritualidade? Em um ambiente religioso tradicional, as pessoas não teriam nenhuma dificuldade para responder a essa pergunta. Alguém diria: espiritualidade tem a ver com relacionamento entre um ser humano e Deus. Essa percepção está correta. Porém, você sabia que esse termo é usado atualmente para além do campo religioso, no mundo secular? Hoje, fala-se de espiritualidade na cultura, na economia, no campo da saúde, no mundo dos negócios e etc. Os médicos Hélio Pena Guimarães e Álvaro Avezum, em um artigo que traz como título O impacto da espiritualidade na saúde física, definem espiritualidade como sendo uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Essa definição reflete bem um novo conceito de espiritualidade em perspectiva secular. A ênfase recai sobre o ser humano que busca descortinar ou relacionar-se com uma realidade que está para além dele próprio. Essa nova espiritualidade dá maior ênfase à busca de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento, que não se restringe apenas ao campo religioso, mas que se remete também a campos como a psicologia e a medicina, por exemplo. Além disso, essa nova espiritualidade tem caráter eclético, ou seja, combina elementos de várias religiões ocidentais e orientais, tradição hermética, ciências, consciência planetária, paz mundial, ecologia e etc. Sua intenção é criar uma nova humanidade. A busca de salvação mística estaria fundamentada na transformação interior do indivíduo, autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e desenvolvimento espiritual, e num certo estado de ser e de relacionar-se com o mundo, a presença do divino em tudo e em todos. E, como consequência, a negação das separações e dualidades, como natural, sobrenatural, sagrado e profano, racionalidade e sensibilidade. Como se pode notar até aqui, a perspectiva de espiritualidade, que circula fora do contexto religioso tradicional, coloca o ser humano no centro das atenções e defende a necessidade de autonomia, autoconhecimento e autodesenvolvimento para a plena realização de uma pessoa, e minimiza o lugar da relação com Deus nesse processo. Essa nova espiritualidade nega a alteridade divina, ou seja, defende que o ser humano não tem necessidade de se relacionar com seu Criador para descobrir o real sentido de sua existência. Além disso, ela promove a deificação do ego, ou melhor,
faz do ser humano o único sujeito de sua própria história. Apesar de sermos sujeitos de nossas histórias, não somos os únicos sujeitos. Para além de nós mesmos e de nossa realidade, existe o Deus Criador, a quem consciente ou inconscientemente temos e teremos que nos reportar um dia. Essa proposta da nova espiritualidade, que oferece liberdade ao ser humano para ser ele mesmo, sem interferência de Deus ou de qualquer outra fonte, parece refletir uma antiga cilada da velha serpente que pôs a perder toda a humanidade nos primórdios da nossa história. Essa oferta aparece de forma explícita em Gênesis capítulo 3, versículo 5. O texto diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ser Deus, ser o Senhor absoluto de sua própria existência, de sua própria vida, de seu próprio destino, é o desejo oculto de todo ser humano desde aquele infeliz acontecimento no Éden. Não é incrível que o termo espiritualidade possa ser usado na atualidade para descrever esse desejo oculto de todo ser humano? Eis aí a razão da busca desenfreada, inclusive por muitos cristãos, de literatura que promova autoajuda, autoestima, autoconhecimento e autoconfiança. Não que o desenvolvimento dessas competências seja algo ruim em si mesmo. É legítimo buscar desenvolver sua autoestima, seu autoconhecimento e sua autoconfiança. O problema surge quando essa busca é empreendida ignorando a necessidade de uma relação real com o Deus vivo. Nesse caso, o ser humano se torna o ponto de partida, a referência a partir da qual essas competências são desenvolvidas. E é aí que mora o perigo. Aqui vale lembrar a palavra de Deus compartilhada pelo profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, eu estou lendo na versão King James. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Continue refletindo sobre isso. Na próxima semana, conversaremos um pouco mais a respeito desse tema. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.